Olá, boa noite. Olá, boa noite. Sejam bem-vindos a mais essa nossa conversa de coaching. E hoje o nosso grande foco vai ser qual é o processo perfeito para você vender processos de coaching e de desenvolvimento para as empresas, ok? Então, eu quero conversar aqui hoje com vocês sobre isso, porque esta é a principal dificuldade dos coaches, né? Sempre que eu coloco, né, que eu converso com coaches, a grande maioria me pergunta, Liana, e como é que eu chego nas empresas, como é que eu vendo nas empresas, né, para as empresas, e aí nós temos muitas dificuldades. Então é sobre isso que eu quero estar conversando com você aqui hoje. Se tiver dúvidas, se surgirem dúvidas, perguntas, pode colocar aqui, né, que no final eu respondo, ok? Eu fiz 2 aulas ontem e anteontem, exatamente sobre esse tema, né? Sobre o tema de como é que a gente vende o processo perfeito para vender para as empresas. E aqui, vocês precisam entender uma questão que é extremamente importante, né? A maioria dos coaches relatam a venda como a principal dificuldade, né? E eu costumo dizer que isso acontece porque nós temos algumas crenças distorcidas em relação de vendas, né? Em relação a vendas, que nós precisamos reformular essas crenças. A primeira delas é, muitos coaches dizem assim, eu não sei vender. Porque pensa, né, não entende que vendas é um processo, certo? E claro, tem uma questão que é real, né? Nós que somos da área de humanas, para a maioria de nós, vendas não está no nosso DNA. E muitos de nós ainda temos crenças limitantes em relação a vendas. Mas o que eu quero que você entenda aqui hoje é que vendas é um processo. E tem 4 passos para um processo de vendas e 4 estratégias, né? Que se você trabalhar nesses 4 passos, você não vai ter problema de vendas, ok? Primeiro ponto que você precisa entender. Quando nós estamos falando em processos de desenvolvimento, a venda, ela é relacional. O que isso significa? Isso é uma boa notícia, né? Porque de relacionamentos nós entendemos. Então você precisa entender que quando nós estamos querendo vender processos de coaching, processos de desenvolvimento, nós fazemos uma venda relacional, certo? Uma venda que envolve técnica no sentido de conhecimento técnico, porque a nossa argumentação não passa pela persuasão, a nossa argumentação, ela passa pelo nosso domínio técnico. Mas a venda é, antes de tudo, um processo relacional. Por quê? Se a empresa e o líder não confiar em você, não se conectar com você, a venda não ocorre. Então, o grande foco nos processos de venda, né, é no relacionamento. E é aqui que se tem muitos erros. Muitos coaches dizem assim, eu vou fazer um curso de técnicas de vendas. Né? Não é isso que você tem que fazer. Você tem que aprender a conduzir o processo de vendas e focar no seu cliente e não em você. Porque este é o primeiro erro que se tem, né, nessa área quando nós estamos falando de vendas. A maioria dos coaches, né, ou não sabem fazer mesmo o processo, né, e outros são extremamente focados na venda. E quando a gente está focado na venda, o que acontece? Você não está olhando para o seu cliente, você está olhando para você. E este é o primeiro impeditivo de você vender para empresas e líderes, ok? Então vamos lá, quais são os 4 passos que se você seguir, você não vai ter problemas de venda, eu garanto isso para você. Né? Que são 4 estratégias que você tem que ter. O primeiro passo são as estratégias de atração. O que isso significa? Né? Para a gente vender, a primeira coisa que a gente precisa fazer é atrair o cliente certo. Concorda comigo? Para eu vender, a primeira coisa que eu tenho que fazer é atrair o cliente certo. O segundo passo, e todos os passos eles têm o mesmo nível de importância,
O segundo passo são as estratégias de negociação. Se você atrai o cliente, e você precisa atrair o cliente certo, não adianta atrair o cliente errado, né? Se você atrai o cliente certo, agora o próximo passo são as estratégias de negociação, né? Que é o que a gente chama de vender sem vender. Eu já vou aprofundar um pouco em cada uma delas, certo? O terceiro passo são as estratégias, né? Que são as estratégias que a gente chama de conversão. Então, você está ali, você está conversando, você está negociando, né? E você, na verdade, está negociando as ideias, as objeções, né? Os trabalhos, as necessidades do seu cliente. Aí entra as estratégias de conversão. E por último, o quarto passo são as estratégias de retenção, que é você vender mais de uma vez para o mesmo cliente, né? Este é o grande pulo do gato em termos de venda. Vender para o mesmo cliente é muito mais fácil, né? E muito mais barato, ok? Então vamos lá, vamos aprofundar um pouquinho, né, em cada uma dessas etapas. Então, como eu disse, quando nós estamos vendendo o processo de desenvolvimento, a nossa venda, ela é relacional, ela passa pelo relacionamento. Se a empresa e o líder não conectar com você, ou se você não gerar credibilidade, né, ele não vai comprar de você. E eu sempre digo o seguinte, que é muito mais fácil vender para uma empresa e vender processos de coaching para liderança, processos de desenvolvimento para lideranças para uma empresa, do que você vender life coach para a pessoa física. Sabe por quê? Porque quando você está vendendo processos de desenvolvimento para líderes, esses são processos que geram retorno financeiro, que geram retorno para a empresa e para o líder. E todo serviço que gera um retorno financeiro, ele é muito mais fácil de vender. E tem uma outra questão aqui extremamente importante também. As empresas, os líderes estão completamente carentes de bons profissionais, né? Nós temos muitas pessoas querendo atuar no nicho de liderança e com empresas, porque já se deram conta que este é o grande oceano azul, né? Que é ali que se tem muita renda, muito investimento, e é o nicho aonde nós podemos ter a maior esteira de serviços, né? Qual é o nicho que você conhece, que você consegue ter no mínimo 12 serviços para vender? E que você pode vender os 12 para o mesmo cliente, né? Então, é um nicho extremamente lucrativo, rentável e carente de bons profissionais, né? Por outro lado, ele é um nicho que ele não tolera a mediocridade. Ou você de verdade é bom e sabe fazer, ou você está fora. Isso é uma grande realidade. É possível saber fazer? Com certeza, né? Desde que você entenda que este é um nicho que exige metodologia, ferramentas e postura diferenciada. Mas vamos então, né, para os 4 passos. Eu falei para vocês que a primeira estratégia, o primeiro passo são as estratégias de atração. Você precisa atrair o cliente certo. E quais são as estratégias de atração que você precisa ter, né? Você precisa trabalhar suas estratégias de atração tanto online como offline, certo? Aqui tem uma regra básica. O seu nome tem que chegar antes que você, para os líderes e para as empresas. Por quê? Porque quando o seu nome chega antes, a construção da sua autoridade já começa a ser trabalhada, certo? Então, tenha isso sempre em mente. Se você não tiver estratégias de atração adequadas, certo? Para atrair o cliente certo, o seu nome não chega antes, né? E você não atrai. Para atrair, você precisa ter estratégias online e offline. Quais são as estratégias online que você tem que ter? Você precisa trabalhar suas mídias sociais. Hoje não dá mais para não trabalhar nossas mídias sociais, certo? E eu acredito que a grande maioria de vocês já trabalha suas mídias sociais. Escreve aí, por gentileza, eu, né? Quem já trabalha suas mídias sociais.
Só que aqui tem uma grande questão. Extremamente importante, você tem que trabalhar suas mídias sociais de uma forma adequada, certo? Eu costumo brincar, né? E não fique bravo comigo. Eu costumo brincar e dizer o seguinte: a maioria dos coaches trabalha seu Insta, seu Face, seu LinkedIn. Mas a grande maioria trabalha de uma forma errada, né? Não cria um posicionamento, porque este é o primeiro ponto antes de qualquer coisa na estratégia de atração. Você tem que ter um posicionamento diferenciado. O que é um posicionamento diferenciado? A primeira coisa é você definir com o que de verdade você quer trabalhar e quem é o seu cliente. Com quem você quer se comunicar. Porque se você não sabe quem é que você quer atender, quem é que você quer atrair, você não consegue ter um posicionamento diferenciado e nem consegue trabalhar suas mídias sociais, né? Hoje, o que mais a gente vê nas mídias sociais dos coaches? Posts motivacionais e de perguntas. Eu sinto em te dizer que posts motivacionais e de perguntas, né? Eu brinco que nós coaches adoramos fazer perguntas, né? Só que tem a hora certa de você fazer pergunta, né? Eu brinco que é muito chato aquele coach que só fica fazendo pergunta, né? Na hora inadequada. Você vai no processo de vendas, quando você estiver trabalhando na parte de negociação, o que você mais vai fazer é perguntas. Mas quando você está querendo atrair o seu cliente, o seu público, não gaste, não queime sua imagem, né, nas mídias sociais só colocando post motivacional e fazendo perguntas. Isso não atrai clientes, né? Isso não atrai as empresas, não atrai os líderes, certo? Ou você vai atrair aquele líder que só quer ficar motivado e este não vai virar seu cliente, certo? Então, você precisa trabalhar as suas mídias sociais de uma forma séria, com posicionamento, né? Você até pode fazer uma pergunta, não tem problema, desde que depois da pergunta você entregue conteúdo e conteúdo de valor, certo? Porque senão você não constrói autoridade. Aliana, eu não posso trabalhar posts motivacionais? Pode. 1, 2 vezes por semana no máximo, certo? Todos os demais dias você precisa trabalhar conteúdo, você precisa agregar para este líder e para esta empresa. Eles precisam olhar, né, as suas mensagens e entender que você pode contribuir com o crescimento deles, ok? Então, essa é a primeira coisa, você necessita trabalhar as suas mídias sociais focadas em vendas. Hoje, as nossas mídias sociais, elas precisam fazer parte da nossa estratégia de negócio, certo? Então, primeiro ponto nas estratégias de atração são, né, é você trabalhar suas mídias sociais de uma forma adequada, certo? Trabalhando o seu posicionamento, construindo a sua autoridade. Quais são as estratégias offline, certo? As estratégias offline que você pode e deve trabalhar são com palestras e workshops, certo? Eu sei, quem me acompanha, quem é meu aluno, sabe que a minha grande preferência, a minha grande indicação sempre são por workshops. Por quê? Porque workshops é a forma mais segura, workshops vivenciais, certo? Deixando claro aqui, não é você ir lá e dar teoria. Os líderes estão cheios de teoria, os líderes não precisam mais de teoria. Os líderes precisam, né, de uma metodologia que realmente os estimule a quererem mudar e fazer o que tem que ser feito, ok? Então, no mundo, nas estratégias offline, você precisa trabalhar com workshops vivenciais, mas não é qualquer workshop, certo? Você precisa trabalhar com workshops que a gente chama workshops de venda. Eu, às vezes, fico com medo de falar esse termo, né? Porque talvez alguns entendam que vão fazer um workshop e ficar vendendo. Longe disso, certo? Lembre, a venda é sempre relacional, passa pela construção da sua autoridade, ok? O que são workshops de vendas? Workshops de vendas dentro, né, e precisa ser na metodologia vivencial. Workshops de vendas são o quê?
São workshops onde você trabalha um tema extremamente relevante, que gera uma grande transformação num ponto específico, certo? Porque é isso que o workshop faz, né? Gerar uma transformação num ponto específico. Então, ele precisa ser sobre um assunto extremamente relevante, que encante os líderes e que os líderes já consigam, a partir deste workshop, terem mudanças no seu nível de consciência e, consequentemente, na sua atuação, mas, ao mesmo tempo, precisa ser workshops que despertem a necessidade da continuidade, certo? Então, estratégias de atração. Você precisa trabalhar suas mídias e você precisa trabalhar com workshops, certo? Os workshops, eles constroem a sua autoridade automaticamente, né? E é a grande porta de entrada nas empresas e com os líderes. Através das suas mídias sociais e dos seus workshops, você vai estar levando os líderes e as empresas para dois caminhos, né? Ou você vai estar trazendo para uma primeira sessão estratégica de vendas, quando você quer vender seus processos individuais, certo? E aqui você precisa entender que uma sessão estratégica de venda não é uma sessão de coaching, certo? Não é uma sessão com foco na transformação, você ainda não vendeu o seu processo de coaching. É uma sessão estratégica de vendas, que se você conduzir com maestria, você aumenta em 80% os seus fechamentos de processo. E as estratégias, né, de atração também têm por objetivo abrir portas nas empresas para você marcar sua primeira reunião estratégica de vendas. Ok? Fechado até aqui? Nas estratégias de atração? Vamos lá, segundo passo é atrair o cliente certo. Marcou a primeira sessão, marcou a reunião estratégica de vendas, agora vem as estratégias de conversão. O que são estratégias de conversão? Estratégias de conversão, eu vou falar dos dois, tanto quando é no individual e quando é para a empresa, certo? Estratégias de conversão, quando você atraiu o líder para uma sessão, né, para uma primeira sessão, é você saber conduzir esta sessão em cima dos problemas e não das transformações, certo? Não é você realizar uma sessão de coaching. É você trabalhar em cima dos problemas do líder, das suas consequências e o que ele vai ganhar se ele fizer esse processo ou o que ele vai perder se ele não fizer. A gente trabalha na dor, ok? E aqui está um grande problema. A maioria dos coaches não sabem conduzir a primeira sessão estratégica de vendas. Conduzem essa sessão como uma sessão do processo de coaching. Isso não mobiliza líderes. Isso pode funcionar muito bem para outros nichos, não para liderança, ok? E vamos lá. E o outro caminho é você marcou uma reunião com a empresa, né? E aí, agora entram as estratégias de conversão. O que são as estratégias de conversão? É você saber conduzir uma reunião, uma primeira reunião com a empresa, com muita maestria. Eu não sei se você sabe, mas é exatamente nesta reunião, nesta primeira reunião na empresa, é onde 80% da venda acontece. Por quê? Porque essa é uma reunião que o seu foco não é na venda direta, certo? Você não está entrando, você não está indo para essa primeira sessão já para vender diretamente. O objetivo é venda sim, mas lembre, quando nós estamos falando de processo de desenvolvimento, a venda é relacional. Então, nesta primeira sessão, você não está lá, muitos coaches me dizem assim, Liana, eu vou visitar uma empresa, qual é a proposta que eu levo? Eu digo, nenhuma. Como é que você vai levar uma proposta para uma empresa que você nem conhece, que você nem sabe se você pode ajudar, que você nem criou autoridade, não conectou, né, com essa empresa ainda? Como é que você quer levar uma proposta? Não, entenda, a primeira reunião, ela é uma reunião estratégica de vendas, onde você faz uma venda sem vender. Só que
80% da venda é fechado nessa reunião. E talvez você diga assim, como assim, Liana? Né? Deixa eu explicar um pouquinho, né? Porque nós vamos fazer uma live específica sobre este tema, porque ele é extremamente importante. Essa primeira reunião, ela tem por objetivo você conhecer a empresa te conhecer, certo? É uma reunião que ela tem um grande foco de diagnóstico, é você levantar as necessidades da empresa, né? E poder mostrar caminhos para a empresa. Nesta reunião, você precisa criar conexão, você precisa construir a sua autoridade, você precisa entender quais são as necessidades desta empresa, fazer o diagnóstico adequado, né? Tanto das necessidades quanto do momento de compra. E como você não está lá para vender, a sua postura, você não está lá para apresentar uma proposta já, certo? Para fechar um contrato. Não, nesta primeira reunião, não. Tenha claro que esta primeira reunião é para você conhecer a empresa e a empresa te conhecer. Claro, tem todo um script, né? Já testado, aprovado, que conduz esta reunião de uma forma muito adequada, com muita maestria. Que chega no final, ela vai te pedir a proposta, certo? Mas como é uma reunião que você não está lá para vender diretamente, a empresa não entra em resistência e nem vem as objeções de compra, certo? Só que exatamente por isso, por a empresa estar com a sua resistência baixa, porque ela não está te sentindo vender, ela não está te sentindo ali um vendedor, e sim alguém que está querendo conhecer a empresa e também apresentar o seu trabalho, né? Mas que você não está ali para fechar um contrato com ela naquele momento. Como a empresa baixa a resistência, porque ela não te sente vendendo, né? É a hora que você levanta as objeções e você mata as objeções. Esta é a grande sacada, este é o grande pulo do gato. É saber conduzir esta primeira reunião com muita maestria. Se você sabe conduzir essa reunião, no final a empresa vai te pedir uma proposta. Aí sim. E aí entram as estratégias de conversão. Nós estávamos na estratégia de negociação, que entra toda esta primeira reunião. Essa reunião de diagnóstico, onde você faz briefing, onde você faz diagnóstico das necessidades, onde você constrói a sua autoridade, aonde você já ajuda a empresa, certo? Finalizada esta reunião, é bem provável, né, que se você conduziu ela da forma adequada, a empresa vai te pedir uma proposta, né? Vai ter espaço para você fazer uma proposta para essa empresa. E aí entra o terceiro ponto, que são, as estratégias agora sim de conversão. Qual é a grande estratégia de conversão? Agora você precisa saber elaborar uma proposta diferenciada, né? Hoje eu fiz um stories, né? Porque uma coach me perguntou assim. Ela fez uma pergunta, né? Liana, como é que a gente faz quando a empresa me solicita, né? Solicita um projeto e ela pede orçamento para 3 empresas, propostas para 3 empresas, e ela diz para você que a sua é a mais cara, né? Que a sua proposta é a mais cara das 3. Quem tem este problema? Quem está com problema da empresa, do líder, de ficar dizendo que a tua proposta está mais cara, ficar questionando valores, é porque você não está sabendo fazer este passo, que é da conversão, que é das propostas diferenciadas. O que isso quer dizer? O que é uma proposta diferenciada? Uma proposta diferenciada é quando você faz uma proposta, né, dentro da necessidade do cliente, claro, né? Dentro do diagnóstico que você fez. É quando você faz uma proposta que traz diferenciais que encantam o cliente e que, ao mesmo tempo, ele não consegue te comparar no mercado. Por mais que ele peça para outras empresas, né, uma proposta com o mesmo foco, quando ele olha a sua proposta, ele olha a proposta do outro coach, ele não consegue comparar. Porque a sua proposta
vai muito além do que ele solicitou e com diferenciais estratégicos que encantam o cliente. Então, se você está sendo comparado no mercado, se os teus clientes, potenciais clientes, né, estão te questionando em relação a valores, dizendo que seu valor está mais caro e tal, é porque você está com um problema na estratégia de conversão, que é na elaboração de propostas diferenciadas. Ok? Vamos lá. Fez uma proposta diferenciada, fechou com o cliente. E aí não interessa se você já fechou um grande projeto ou um pequeno projeto, porque às vezes você vai entrar na empresa por um workshop e não tem problema nenhum. E se você tiver o workshop certo, você está com a faca e o queijo na mão, porque depois deste workshop você vai fazer uma grande reunião de feedback, né? E vai vender a continuidade, que é aí o que a gente chama da estratégia de retenção. Estratégias de retenção é você conseguir vender para o mesmo cliente mais de um projeto, mais de um processo. E aqui, claro, nós estamos falando de empresas, né? Porque o líder, pessoa física, você vai vender um projeto para ele, né? Um processo de coaching. Para a empresa, não. Empresa, você tem condições de vender aí, passar trabalhando com a empresa 2, 3 anos. Sem problema algum, porque você tem uma vasta esteira de serviços, né, que você pode vender para a mesma empresa. Por que muitos coaches não conseguem fazer isso? Porque não sabem trabalhar as reuniões de feedback, que são as reuniões que nós fazemos com as empresas após o trabalho realizado. Só que essas reuniões que nós fazemos com as empresas após o trabalho realizado são reuniões extremamente estruturadas, aonde a gente entrega um relatório e aonde a gente desperta na empresa a necessidade da continuidade. Se você sabe trabalhar em reuniões de feedback, você vai sair das reuniões de feedback com a solicitação de novos projetos. E este é o grande objetivo, ok? Então, estes são os 4 passos. Claro, poderíamos passar 3 horas conversando. Tanto que eu fiz 2 aulas ontem e anteontem. Se você não assistiu, quer assistir, tá lá na bio, né? Vai lá, tem as 2 aulas lá, é só você se cadastrar, você consegue assistir, mas essas aulas vão estar saindo do ar sábado, certo? Aonde nós ficamos em cada aula 1h30, né? Eu apresentando esses 4 passos. E ontem, no final da aula, exatamente, porque assim, esta é uma grande dificuldade, né, dos coaches. Nós já estamos em setembro, eu não sei se você já atingiu a sua meta de faturamento esse ano. Se você este ano realmente conseguiu entrar nas empresas, se você alavancou sua carreira, né? Se você está caminhando em relação aos seus objetivos. Exatamente para poder ajudar os coaches neste processo, que é, né, o grande calcanhar de Aquiles da maioria. Eu abri ontem, no final da aula, o nosso programa gerador de vendas para coaches, certo? Que é onde eu ensino as 4 estratégias profundamente, né? Onde você aprende a fazer a estratégia de atração, de negociação, conversão e retenção, né? É um programa super completo de vendas e nós estamos, e como eu quero que este programa possa atingir muitos coaches, por quê? Porque eu sei que muitos coaches já fizeram grandes investimentos e até hoje não tiveram retorno nenhum, né? Muitos coaches estão desistindo da carreira porque realmente não se sustentam, né? Não conseguem ter um retorno financeiro que os sustente, né? E muitos estão deixando de ajudar muitas empresas e líderes. Então, nós abrimos um grupo VIP no WhatsApp, aonde eu vou fazer uma super oferta deste programa. Este programa, ele custa, o valor dele normal é R$ 1.997. Mas apenas neste momento, apenas para quem estiver no grupo VIP, vai ter uma super oferta. Totalmente fora do mercado, uma coisa que eu vou fazer uma única vez, né? Talvez alguns de vocês já acompanharam aqui meus grupos VIP, vocês sabem que realmente quando eu digo que é uma oferta
fora dos padrões é uma oferta fora dos padrões. Então, se você tem interesse, se você quer aprender este processo completo, né? Todos estes passos, todas essas estratégias, vem para o grupo VIP, certo? É possível entrar no grupo VIP apenas até sábado, porque eu vou abrir a oferta, esta super oferta no domingo, e para entrar no gerador de vendas vai ser só na segunda-feira, das 9 da manhã às 7 da noite, ou enquanto a gente tiver vagas, porque como vai ser um valor muito fora da curva, né? Eu não tenho tantas vagas para este programa, ok? Então, se você tem interesse em aprofundar, entender mais, a realmente aprender a trabalhar o processo de vendas, certo? O processo de vendas, desde a atração até a retenção, fica aqui o meu convite para você, ok? Mas é só até sábado, certo? Porque no domingo vai ser aberta a oferta, nas segundas inscrições e encerrou. Depois de sábado, ninguém mais entra neste grupo. E essa é uma oferta que vai ser feita apenas no grupo. Você não vai ver falar dela em lugar nenhum, além do grupo VIP. Deixa eu ver aqui, né, se teve alguma pergunta de vocês. Deixa eu dizer uma coisa importante para vocês. Como eu disse, esse assunto ele é muito amplo, né? Tanto que eu fiz 2 aulas, deu 3 horas as 2 aulas, né? Então é muito assunto. Amanhã de manhã, 9 horas, eu vou estar fazendo uma live aqui, uma outra live, aonde eu quero aprofundar com vocês as estratégias de negociação, que é esta primeira reunião com a empresa, que é aonde a grande maioria, a maioria esmagadora dos coaches erram, não sabem conduzir e perdem grandes oportunidades, ok? Deixa eu ver se vocês colocaram aqui alguma pergunta. Perfeito, Arovaldo. Então vem, entra no grupo VIP, né? Que eu tenho certeza que você vai alavancar muito o seu negócio. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Se tem alguma pergunta. A Cláudia, vamos lá. E por que se tem um feedback positivo sobre seu treinamento e depois ele não fecha outros serviços? Perfeita a tua pergunta, Cláudia. Por quê? Porque você não... Primeiro, talvez na sua proposta você não tenha feito uma proposta diferenciada, você não tenha colocado na sua proposta, né, um diferencial que alavanque novos projetos. Esse é o primeiro ponto para você analisar. O segundo ponto é, talvez você não esteja sabendo conduzir a reunião de feedback. Porque essa reunião, ela tem um jeito certo de ser conduzida, para você gerar a necessidade da continuidade. Porque veja, Cláudia, que legal isso que tu está colocando. Se você fez um trabalho, você foi super bem avaliada, se você fez uma bela entrega, é porque você não está sabendo trabalhar seu processo de venda, porque é natural a continuidade, certo? Porque nós não resolvemos os problemas das empresas com um processo de coach, com um treinamento. Não, né? As empresas, elas estão constantemente em processo de desenvolvimento. Então, Cláudia, você está ou com problema na sua proposta, ou você não está sabendo fazer as reuniões, ou não está fazendo as reuniões de feedback, né? Ou não está sabendo conduzir as reuniões de feedback. Se você entrou na empresa e você fez um trabalho e ele foi bem avaliado, você está com a faca e o queijo na mão para vender a continuidade, certo? Só que, claro, você já precisa ter previsto isto na sua proposta e tem que saber conduzir a reunião de feedback, certo? Então, você precisa ver onde é que talvez esteja a sua falha. Porque se você fez o trabalho, foi bem avaliado, não tem por que você não vender a continuidade para a empresa, ok? A empresa já te conheceu, já confia em você, você já conectou, você já conhece a realidade dessa empresa, você literalmente está com a faca e o queijo na mão. Talvez você não esteja sabendo conduzir as reuniões de feedback, ok? Obrigada, Lu. A Lu dizendo que ama meus esclarecimentos.
Vocês sabem que uma coisa que eu de verdade eu tento. Ah, perfeito, Cláudia. A Cláudia está dizendo, eu não faço reuniões de feedback. Então, Cláudia, eu vou te dar uma triste e uma boa notícia. A notícia triste é que você está deixando muito dinheiro na mesa. Muito, muito. A boa notícia é que se você souber fazer as reuniões de feedback, começar a fazer e souber fazer, você fica dentro da empresa até quando você quiser. Ok? Eu ia fazer um comentário, né, sobre a Lu, né, que diz que gosta dos meus esclarecimentos. Se tem uma coisa, né, que eu realmente tenho uma preocupação, né, em descomplicar o que é complicado. Vamos combinar, né, que trabalhar com empresas, gerar negócios, gerar resultados, por si só já é complicado. Eu não tenho por que complicar mais para vocês. O meu grande papel como mentora é descomplicar, né? É tornar simples o que num primeiro momento pode parecer complicado. Mas só é complicado se a gente não tem método. E como eu atuo há muitos anos nessa área, tudo eu tenho método. E métodos descomplica. Então, eu fico muito feliz com o seu feedback, porque realmente, né? Quem é que já é meu aluno sabe disso. Se tem coisa que eu não faço, é complicar a vida de vocês, né? A minha grande missão, a minha grande tarefa é poder mostrar para vocês que é possível sim. E é possível de uma forma leve. Não precisa ser sofrido, certo? A Cláudia, tenho muito desgastes com líderes que não admitem mudar sua postura. Neste caso, o que eu faço? Legal, vamos combinar o seguinte, Cláudia. Agora já estouramos aqui nosso tempo, né? Vamos combinar o seguinte, amanhã eu vou fazer uma live às 9. E eu vou fazer uma live também no sábado, às 10 da manhã, certo? Vem para cá, Cláudia, coloca essa sua pergunta que eu me comprometo em responder para você, porque é muito legal isso que tu está trazendo. Porque isso tem muito a ver com nós entendermos claramente qual é o nosso papel, qual é a nossa responsabilidade, certo? Enquanto um coach de líderes, enquanto um desenvolvedor de líderes, ok? Muito bem, meus queridos, estouramos aqui o nosso tempo, né? Já estamos chegando aí em 40 minutos de live. Vamos combinar o seguinte, se você quer conversar mais sobre processos de venda, né? Vem aqui amanhã às 9 da manhã e sábado às 10 da manhã, porque eu vou estar aprofundando esses assuntos com vocês. E se você quer assistir essas minhas 2 aulas que eu fiz, aproveita, o link está lá na bio. E se você quer vir para o grupo e aproveitar, entrar neste programa Gerador de Vendas para Coaches, um programa completo, né, para aumentar as suas vendas, aproveita essa oportunidade lá na bio. Também está o link para você entrar no grupo VIP, porque no domingo eu vou fazer uma mega oferta, certo? Totalmente fora dos padrões do mercado, uma mega oferta em termos de valores mesmo, certo? Hoje o valor é R$2.000, né? Você, quem estiver lá no grupo VIP, não vai ter que investir isso. Mas essa oferta vai ocorrer apenas uma vez em um único dia. E para entrar no grupo é só até sábado, ok? Então, um grande abraço. Se você, né, quiser realmente alavancar sua carreira e fazer de 2019, que ainda dá tempo, mas ainda dá tempo, se você fizer a coisa certa, né? Nós sabemos que 4 meses voam, né? Então, você agora precisa ser muito assertivo, ok? Um grande abraço, uma ótima noite. Eu não sei se está frio aí onde vocês estão, né? Mas aqui em Curitiba está muito frio. Então, com certeza vai ser uma noite gelada, né? Mas que a gente pode se aquecer, a gente pode se aquecer também crescendo, né? Adquirindo conhecimento, trocando como nós estamos fazendo aqui, ok? Um grande abraço, te espero no grupo VIP e nós continuamos a nossa conversa amanhã às 9 da manhã, ok? Um grande abraço, até 9 ou 9h30. Eu vou colocar um post, agora eu não lembro, eu acho que é 9h30 que eu programo. Um grande abraço, uma ótima noite e nos encontramos daqui um pouco. Tchau!